Bom, boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Hoje, 6 de abril, nossa aula de economia, disciplina de economia. E a gente vai falar hoje sobre leitura de gráfico. Como é que a gente lê os gráficos econômicos, que é de grande importância para que a gente possa entender as questões econômicas. Então, vou deixar o pessoal entrando aí. Vamos entrando, dando boa noite para todo mundo. Deixa eu apagar as coisas aqui. Bom, então vamos lá. Enquanto o pessoal está entrando aí, normalmente vai entrando aos poucos, né? Muito bom, hoje tivemos aí quase 40 visualizações a aula, significa que as pessoas mandaram ver bem, mandaram legal mesmo. Assistiram a aula legal e agora, esse momento agora é para a gente tirar justamente as dúvidas daquilo que vocês assistiram na aula. Aula de hoje, 6 de abril, economia, é para a gente entender como é que faz leitura de gráficos econômicos. Então vocês já entraram lá, já deram uma olhada. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o fechamento do mercado hoje. O dólar fechou hoje em queda de menos 0,64. Espera aí que sumiu aqui. A bolsa fechou em alta hoje. Dólar menos 0,64, fechou a 5,29, tá? E a Bovespa fechou em alta de 6,52. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Hoje aula de economia. Então dólar fechou em queda e bolsa fechou em alta. A bolsa hoje esperava-se que o seu fechamento fosse maior do que isso daí. Porém, com essas incertezas que a gente está passando agora, com relação às incertezas políticas, com relação ao presidente e a demissão do ministro da Saúde, isso fez com que a bolsa tivesse uma alta razoável. Mas os especialistas falam que se não tivesse esse problema, ela teria uma alta bem maior do que a que aconteceu hoje. As ações de destaque hoje foi da Petrobras, da Vale, Banco do Brasil e Itaú. Repare que Banco do Brasil, Vale, Itaú, ações de banco, tudo isso daí ajuda bastante a fazer com que a bolsa suba, tá? Bom, dado aí o recado sobre a bolsa de valor hoje, esse fechamento de dólar em alta e dólar em queda e bolsa em alta, a gente fechou o mercado nisso daí hoje. Não teve nenhuma variação tão grande. A cotação hoje, mais ou menos em volta de 13 horas, ela deu uma queda, depois ela teve uma tendência de alta e fechou aí nesse 5,29, quase 5,30. Bom, isso daí é o mercado hoje. O que aconteceu hoje também? Existe uma preocupação muito grande com relação ao supermercado, que como as pessoas estão indo fazer suas compras, e muitas pessoas nessa época começam a fazer compra no intuito de estocar, o supermercado teve um movimento nesse mês de março acima daquilo que eles esperavam. Então repare o seguinte, aquilo que eu falo em economia. Quando existe crise, alguém sai ganhando e alguém sai perdendo. O supermercado, eles saíram ganhando. A movimentação que teve dentro de supermercado nesse mês de março foi uma coisa assim. Quem foi no supermercado aí nesses dias, no mês de março, vocês repararam que o supermercado estava lotado, as pessoas estavam comprando e as prateleiras sendo repostas o tempo todo. Então tem uma alta acima da média em março agora, principalmente na segunda quinzena de março, isso fez com que tivesse uma alta bem legal. Uma outra coisa com relação àquilo que nós já falamos na sala de aula, oferta e demanda. Oferta e demanda. O que está acontecendo? Muita gente querendo comprar álcool em gel. E o que aconteceu com o preço do álcool em gel? Foi lá em cima. E aí, o Procon está indo em alguns estabelecimentos comerciais, principalmente farmácia, e está notificando essas farmácias porque elas estão vendendo a um preço abusivo. Quando a farmácia vende a um preço abusivo no intuito de se aproveitar, lembra que nós falamos que o homem econômico ele tende a querer ter lucro maior, ele está se aproveitando
da situação e está vendendo por um preço bem mais alto. Voltando ao assunto da aula passada, para que essas pessoas não façam isso, existe a necessidade do governo entrar no mercado. Por isso que a gente vive numa economia mista. Uma economia totalmente livre de mercado, os donos do supermercado iriam vender álcool gel do preço que eles tivessem interesse. Mas numa economia mista, o governo interfere no mercado de maneira que impeça essa questão de vender o álcool gel um preço tão grande assim como as pessoas estavam vendendo. E ela vai lá, notifica e depois diminui novamente. Bom, lá na Europa, os índices saltam de acordo com alguns países da Europa. As mortes por coronavírus estão diminuindo, o valor ainda é alto de morte, mas como está diminuindo, isso faz com que alguns índices de bolsa, principalmente lá na Europa, comecem a melhorar, a estabilizar. Ontem um aluno, ontem à tarde, no domingo à tarde, me ligou e falou assim: professor, eu comprei ações da Bovespa, eu comprei ações da Petrobras, porque ações caíram, despencaram, e tem uma expectativa aí dela subir, e eu acho que eu vou ganhar dinheiro. O que você acha disso? Resposta: eu não acho nada. Eu não acho nada. Aí eu perguntei a ele: quanto é que você investiu? Ele falou assim: 14 mil. Sim, não vai fazer a menor diferença. O que vocês precisam entender no mercado de ações, pessoas que investem 2, 3 milhões num dia só e ele ganha 200, 300 mil em 2, 3 dias, aí ok. Agora, o cara que investiu 14 mil reais, com todo respeito, investiu 14 mil reais para daqui a alguns dias ganhar quanto? 300, 400 reais? Mas tudo bem, eu falei com ele, é a sua estratégia e eu respeito. E aí ele me perguntou: professor, o que você faz? Eu não falo exatamente o que eu faço, porque as pessoas podem copiar e depois elas podem me cobrar. O que a gente faz, normalmente, economistas, é montar carteira. O que são carteiras? Eu não pego o dinheiro, se eu tivesse esses 14 mil dele, eu não pego esse dinheiro e invisto somente em ações da Petrobras. É um risco muito grande. Se ele tivesse feito isso há um tempo atrás, as ações despencaram agora, ele ia perder. Se ele está fazendo agora, e se as ações da Petrobras despenquem porque o preço do barril do petróleo está muito abaixo daquilo que é esperado, ele vai perder. Então ele está colocando seus ovos numa cesta só. O que a gente faz? A gente distribui esse dinheiro em forma de uma carteira. Um pouco em tal lugar, um pouco em títulos do governo, um pouco em CDI, um pouco em CDB, um pouco em ações, e aí você vai distribuindo isso daí. Na média você sai ganhando. É isso que a gente faz. Ah, mas então como é que você distribui? Não, aí sou eu. Eu posso ser diferente de outras pessoas podem fazer melhor. Cada um tem que descobrir a sua carteira, aquilo que melhor te agrada. Então isso aí foi o que aconteceu no mercado hoje, tá? O barril de petróleo hoje não teve nenhuma alteração, ouro teve alta, prata teve alta, platina teve alta. Ah, sim, uma coisa, nos últimos dias, o que está tendo maior alta de investimento é ouro. Pessoas que estão investindo em ouro está tendo assim uma aceleração bem alta. Normalmente, quando tem uma crise dessa, as pessoas investem em produtos tipo ouro, como aconteceu em 2008. 2008 foi o rendimento que teve o melhor resultado. Bom, Raíza, quando será a correção das listas? Qual lista você se refere? Fala para mim, que eu não entendi. Bom, então vamos voltar então à nossa aula de hoje. A videoaula que eu passei para vocês é uma videoaula que fala sobre gráficos. O economista lê muito gráficos. Eu ia mostrar depois no final alguns sites que eu separei lá, mas o meu computador ficou muito pesado e os sites não estavam demorando a abrir. Mas eu vou fazer amanhã um videozinho só de gráficos, para que vocês possam saber aonde que a gente encontra isso daí para fazer determinadas leituras de economia. Mas hoje a gente viu como é que se monta um gráfico. Eu vou fazer apenas um resumo aqui da videoaula que vocês assistiram. O gráfico é... Então, Raíza, eu em todas as lives eu falo a mesma coisa. Eu vou falar de novo. Até sexta-feira eu vou colocar lá no site qual a data que vocês vão entregar cada lista, tá?
Então a lista da primeira semana, a lista da segunda semana, a lista dessa semana agora, eu vou colocar lá o que vocês vão fazer, quais as respostas que vocês têm que fazer e como que vocês vão fazer. Eu vou colocar todas essas informações, as perguntas que mais fazem, que mais, assim, mandam o tempo todo para mim: professor, quando que vai ser a lista? Professor, tem gente que está mandando lista por e-mail. Eu nunca tinha falado em mandar lista por e-mail, não sei de onde que tiraram isso. Mas olha só, vou falar de novo. Até sexta-feira, vai ser antes, mas até sexta-feira, eu vou colocar onde vocês vão ter que postar essas respostas e qual a data para de cada semana. Então não deixe para fazer depois não, tá? Não deixe para fazer depois não. Não, Raiz, eu sempre repito, isso aí não é problema não. Nós estamos juntos, a dúvida é pra gente tirar mesmo, tá? Se alguém fez a pergunta, eu já falei e tá em dúvida, faz de novo, não tem problema não. Eu também sou aluno e faço isso também. Eu não entendi, pergunto de novo, não tem problema não. Tamo junto. Olha só, eu vou colocar lá o que vocês precisam fazer, aonde vocês precisam postar e até que data vocês precisam postar, tá? Até sexta-feira eu vou fazer isso. É porque tem muitas matérias, são 20 matérias que eu tô trabalhando e aí tem que ser cada dia uma, eu vou colocando lá, mas até sexta-feira de vocês vai estar lá, tá? Pode ficar tranquilo, mas já vai fazendo logo, tá? Já vai fazendo, não deixa pra fazer depois não. Então olha só, como é que a gente lê esses gráficos? Vocês viram que pra gente montar o gráfico... Ó gente, pode ir fazendo as perguntas aí, tá? Na medida que eu vou falando, vai fazendo as perguntas aí. Isso aí, Raziz, tamo junto. Pra gente montar o gráfico, a gente faz primeiro uma tabela, tá? Então eu vou em algum lugar, coleto esse dado. O que eu falei lá que é um dado? O dado em si é aquilo que eu coleto. Se eu tomo alguma decisão com relação àquilo, aquele dado passa a ser uma informação. Então vou dar um exemplo clássico. Amanhã, lá em Hong Kong, vai chover. Isso é um dado para nós. Por quê? Alguém vai tomar alguma decisão com relação se vai chover ou não em Hong Kong? Então não adianta. Aquilo que você pega e se você não tem utilidade para você tomar uma decisão, aquilo é um dado. Então você pega lá na economia, você pega os dados, esses dados a gente vai transformar em variáveis, tá? Essas variáveis é que a gente vai estudar. Então o que eu mais falei lá na aula são as variáveis variável renda e gasto. Normalmente, a maioria das pessoas, quando ela aumenta a sua renda, aumenta os seus gastos. Não deveria ser, tá? Mas é assim que funciona. Então como é que faz? Uma pessoa tem R$1.000 e mora no aluguel de 300. Se ele passar a ganhar 1.400, ele quer mudar de lá e quer pagar um aluguel mais caro, um aluguel melhor, mais próximo do trabalho dele. Então é mais ou menos assim. Então na hora que eu tenho uma variável renda e uma variável gasto, na economia a gente monta esse gráfico e começa a ver o que está acontecendo. O que acontece é, normalmente, aumenta a renda, aumenta gasto. Quando a gente bota esses pontos e monta esse gráfico, o que acontece? A gente começa a ver a inclinação da reta. E aí nós falamos lá também na videoaula de hoje. A inclinação da reta mostra pra gente o quanto que vai variar no X, que vai ter uma variação no Y. Ou de maneira diferente, qual o tanto que vai variar no Y com uma variação no X. Então se a sua renda passou de 1.000 para 1.200 e os seus gastos com aluguel era R$300, de 300 vai para quanto? Vai para 400. Então você tem uma noção de inclinação dessa reta. A gente viu também que quanto maior for a inclinação da reta, significa que o eixo do X tem uma influência muito maior no eixo do Y. A variável que está no X, ela tem uma influência muito maior na variável que está no Y. Quando a reta for mais inclinada, significa que a variação é maior, o impacto é maior. Então vamos pegar um exemplo que eu falei lá. Eu tenho duas pessoas que têm a mesma renda e ela tem aluguéis diferentes. Aí essas duas pessoas tiveram aumento de salário e tiveram o mesmo aumento. Uma dessas pessoas elas vão ter um determinado tipo de aluguel e outras vão ter outro tipo de aluguel. Aquela que tiver a inclinação maior significa que ela teve um gasto de aluguel maior. É essa a explicação. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui na explicação e vou deixar vocês fazerem pergunta. Disso que eu falei até agora.
sobre a tabela, sobre a variável, sobre o dado. O que é um gráfico? É um diagrama, o gráfico é um diagrama. Ele tem impacto visual muito grande. Quando eu olho, eu entendo. Ou era para entender. É um diagrama que relaciona dois ou mais conjuntos. Essa relação de dois ou mais conjuntos de dados ou variáveis, aquilo que eu falei. Dado ou variáveis. Essa correlação entre elas mostra de uma forma de impacto visual no gráfico. Então eu não preciso de ter uma tabela grande com um monte de número, com um monte de coisa. Eu olhando o gráfico, eu já faço uma leitura dele daquilo que está acontecendo. Tá? Então, vou parar aqui essa parte que eu expliquei e vou deixar à disposição para vocês fazerem pergunta sobre isso daí. Pode fazer. Se não tiver pergunta, pelo menos dá um ok. Fala, professor, até agora tá ok, tá beleza, tá tudo tranquilo. O vídeo lá tá bem explicado, tá bem legal. Se tiver ou tiver que melhorar, por favor, dê aí alguma sugestão ou faça pergunta. Nenhuma pergunta? Tranquilo? Você tá tranquilo? Dá um joinha aí, só para saber que você tá vivo. Jaqueline, ok? Opa, André. Seria correto afirmar que uma inclinação é análise da reação de uma mudança na relação entre duas variáveis? Pô, André, falando difícil, hein? Isso aí. A inclinação é a reação que o y tem com a variação de x. Então, quando o x aumentou, quando o x diminuiu, o que vai acontecer com o y? Ele vai aumentar muito ou ele vai diminuir muito? Essa é a relação que tem, tá? Então, a variável x, o que acontece com ela? Qual o reflexo que ela tem com a variável y? Então, é justamente isso que você falou. A inclinação é a análise da reação de uma mudança na relação entre as duas variáveis. Quando eu mudo a variável x, qual é a mudança que ocorre na variável y? Essa é a inclinação. Se tiver, eu vou dar um exemplo assim bem simples, bobo. Eu mudo x e y muda em 1. Para outra pessoa, eu mudo x e o y muda em 2. Então, qual das duas é mais inclinada? Aquela que vai trazer uma maior variação em y. É isso daí. Tranquilo? Vamos lá, vamos ver se tem mais pergunta aqui. Pessoal dando ok, tá tranquilo, tá entendendo? Pô, vocês são... Ah, não pode xingar não, esqueci. Vocês são... Bom, hein? Beleza. Iago, tudo ok, por enquanto. Só tô com dúvida na atividade por conta de resolver as contas e montar o gráfico. Beleza, vamos chegar lá. Segura aí, Thiago. Ô, Iago. Segura aí, Iago, vamos chegar lá, tá? Deixa eu ir descendo pra gente falar lá na hora. Mas com relação à matéria tá tranquilo, né? Bom, a gente viu também que ela pode ser, essa reta, essa inclinação da reta, ela pode ser positiva ou negativa. Positiva significa o quê? Quando eu aumento x, eu aumento y. Quando eu aumento x, eu aumento y. Quando também eu vou diminuir x e o y também tem uma redução, significa que ela é positiva. Então, olha só, não se apegue ela positiva só quando ela aumenta não, tá? Então, voltando ao exemplo da renda e gasto. Se eu tenho uma renda, minha renda diminui, o meu gasto também vai diminuir. Então, a gente está passando por sérios problemas econômicos agora. Estou vendo aí pessoas com problemas seríssimos para pagar suas contas, para pagar aluguel, pessoas, dono de comércio, que não conseguiu nem sequer o dinheiro para pagar o aluguel daquele comércio dele. Então o que aconteceu? A renda dele diminuiu e com certeza ele vai segurar bastante os gastos nesse mês aí, nesse período aí na casa dele. Então algumas coisas que ele fazia, que ele extrapolava, ele já não vai extrapolar mais. Então, uma inclinação positiva não é só quando o x aumenta e o y aumenta. Uma inclinação positiva é quando o x diminui e o y diminui também. É o seguinte, eles vão na mesma direção, tá? Eles vão na mesma direção. Vamos falar agora de PIB e emprego. PIB é tudo aquilo que um país produz, é a somatória de tudo que ele produz. Se um país produz muito, significa que tem muita gente trabalhando. Se um país começa a diminuir o seu PIB, significa que vai diminuir esse emprego. Se no lugar de emprego eu coloco desemprego, são visões diferentes. Se eu colocar emprego, o PIB está aumentando. Se está aumentando, está produzindo mais, o emprego está aumentando. Então eles são uma correlação direta. Se eu falar desemprego, se o PIB está aumentando, se o PIB está aumentando, o desemprego está
caindo. Aí é uma relação negativa. Quando um aumenta, o outro diminui. Tranquilo? Então, a gente falou então da relação direta, a gente falou da relação inversa. Então, direta é positiva, inversa é negativa. Sempre pense assim, relação direta, os dois vão para o mesmo sentido. Quando x aumenta, y aumenta. Quando x diminui, y diminui. Ela é direta. Relação inversa, o próprio nome diz, inversa. Quando x aumenta, y diminui. Quando x diminui, y aumenta. Sempre nesse sentido, é sempre inverso. Então vamos falar assim, vamos falar de coisas que não sejam coisas de economia, tá? Atividade física e saúde. Quanto mais atividade física, mais saúde. Comer e saúde. Quanto mais você come de uma forma desenfreada, uma forma maluca, e comendo um monte de coisa que é porcaria, a sua saúde então diminui. Então relação inversa. Ela tem relação inversa. A mesma coisa na economia. Poxa, eu queria ter mostrado os gráficos que eu separei para vocês, mas amanhã, logo de manhã, eu vou fazer esse vídeo e vou mandar para vocês aí, para vocês entenderem um pouco mais com relação à prática realmente de gráficos na economia. Falei para vocês também na videoaula com relação a tomar cuidado com as escalas. Se eu tenho uma escala X mais larga e uma escala X de outro gráfico mais curta, aí você tem reta assim que parece que são inclinações diferentes, na realidade pode ser a mesma inclinação. Você só pode comparar um gráfico com o outro visualmente quando você compara com escalas parecidas, tá? Então a gente falou sobre essa questão de escala aí também. A inclinação da reta, falamos, tá? A gente falou também, nós falamos também que a gente pode falar sobre reta e falamos também sobre curva. Normalmente a gente tem o costume de falar curva e não reta. Até mesmo uma reta a gente chama de curva, tá? Mas lá a gente está separando justamente o que é uma reta e o que é uma curva. No exemplo mais abaixo a gente tem um exemplo de curva. Então eu posso ter uma curva que está nesse sentido, ela está cada vez aumentando. Então ela é positiva. Quando eu aumento x, o y também aumenta. Eu posso ter uma curva também ao contrário, ela está caindo. Quando eu aumento x, y diminui. Quando eu vou diminuir x, y aumenta. Então uma curva também tem a mesma questão. Só que tem um detalhe. Aquela tabela que tem lá em cima, é uma tabela de alimento e máquina, ela é totalmente bonitinha. A variação que tem de uma para outra é toda bonitinha. Quando você faz uma curva, a variação é diferente. Você pode fazer uma curva desse jeito, mas como você pode fazer uma curva que nós vimos lá também, na figura 1.A6, uma curva que ela sobe e depois ela desce. Então tem uma curva que sobe e depois ela desce. Essa curva é uma curva característica de curva de lucro. Na linha X eu tenho preço, na linha Y eu tenho lucro. Na medida que eu vou aumentando o preço de venda de alguma coisa, o meu lucro vai aumentando também. Mas se eu continuar aumentando esse preço de venda, o lucro ele pode então cair. Então na medida que eu aumento o preço, o lucro vai aumentando, a curva vai fazendo isso. A inclinação é diferente. O que é essa inclinação diferente? Que a cada preço que você aumenta, a quantidade de pessoas que passam a comprar vai diminuir. Não na mesma proporção do preço anterior. Então eu vou dar um exemplo numérico. Eu estou vendendo uma coisa por R$30, eu tenho uma quantidade de pessoas querendo comprar. Mas eu sei que se eu aumentar para 35, eu ainda continuo tendo lucro e ainda vou aumentar meu lucro. Eu vou vender menos. Por quê? Porque a 35 tem menos pessoas interessadas a comprar. Se eu passar de 35 para 40, eu vou ter menos pessoas interessadas a comprar a 40. Mas a gente faz cálculos na economia que se eu passar para 40, eu vou ter lucro ainda maior ainda do que quando era 30. Ah, não, então eu vou aumentar o preço, vou passar para 45. Aí não. Quando eu passar para 45, as pessoas vão achar caro demais. E aí começa a diminuir muito. A inclinação da curva vai ser muito alta, vai ter muita gente deixando de comprar. Aí meu lucro vai diminuir. Qual a conclusão que eu chego? Que se eu vender a um preço de 40,
eu vou ganhar o maior lucro. Por isso que é uma curva que faz isso daqui. Ela vai até o ponto e depois ela diminui. O pessoal do 8º período já teve essa matéria, mas o pessoal do 1º período vai ter essa matéria ainda. É matemática aplicada. E quem é da sala que está fazendo agora essa disciplina por dependência, sou eu que estou dando. Matemática aplicada, a gente utiliza todos esses gráficos aí que eu falei em forma de cálculo, utilizando função. Então eu utilizo função para saber qual é o ponto máximo, para saber qual é o ponto mínimo, para saber qual é a inclinação da reta num determinado ponto. Aí a gente aprende limite, aprende derivada, mas o pessoal do 1º período, o pessoal da disciplina de economia, segura aí que isso é uma coisa mais lá para frente. Então, essas inclinações então têm a mesma ideia de uma reta. Tranquilo? Dúvidas aí? Pode perguntar. A gente falou um outro conceito muito utilizado em economia, que é marginal, análise marginal. A gente fala que marginal aqui no mundo da sociedade, marginal é aquela pessoa que não cumpre a lei, aquela pessoa que está fora da sociedade. A gente fala que ela está à margem da sociedade. Marginal em economia significa alguma coisa que você vai adicionar. E alguma coisa extra. Então eu dei o exemplo lá do bolo ou pão. Você liga o seu gás no forno, deixa o gás ali. Para fazer um pão só, você vai gastar a mesma quantidade de gás. Mas se você gastar a mesma quantidade de gás para fazer 3 pães ou 3 bolos, o custo de cada pão ou de cada bolo do gás vai diminuir. Então é um custo marginal. O que é um custo marginal? Se eu fizer, olha só, se eu fizer um bolo a mais ou um pão a mais, quanto é que vai custar? Então é marginal, é a margem, é alguma coisa a mais, alguma coisa que eu acrescento. Então a gente vai falar muito sobre esse termo, análise marginal. O pessoal da administração, vocês vão ter uma disciplina chamada administração da produção, onde lá vocês calculam análise marginal. Então eu vou calcular uma produção de alguma coisa a mais. Quanto é que custa? Será que aumenta muito o meu custo? E na medida que eu vou aumentando mais produção, o que está acontecendo com o meu custo? O pessoal da contabilidade vai ver isso numa disciplina chamada análise de custo, e quem dá sou eu também. E a gente vai entender um pouco, aí tem que fazer conta, tá? Aqui na aula de economia, a gente não faz conta por enquanto. A gente só mostra o entendimento das coisas. Tranquilo? A gente falou também do deslocamento e o movimento ao longo da curva. A gente viu a curva de limitação de produção, que é aquela curva, mas pode ser qualquer curva, pode ser qualquer gráfico. A gente entende que dentro dessa curva, por isso que a gente fala curva, até mesmo quando é reta, dentro dessa curva, ela pode se deslocar. Então eu faço a leitura, e aí eu fiz o exemplo lá para vocês Batalha Naval. Não sei se vocês já jogaram Batalha Naval. Quando eu era garoto a gente brincava muito disso daí, era coisa simples, não precisava de nada, pegava uma folha de caderno e fazia, e a gente brincava muito, então a gente dava tiro. Como é que era esse tiro? A gente falava B5, então no eixo do X era A, B, C, D, E, e no eixo do Y era 1, 2, 3 até 10. Então quando eu falava B5, então eu vinha no eixo do X, B, e depois subia 5, naquele ponto ali onde acertava o tiro. E a gente distribuía ali os navios, quem não jogou, joga, é bem interessante. Então a gente pode fazer dentro desse gráfico o deslocamento dentro dessa curva. A gente viu na aula passada o limite de produção, então eu tenho um limite de produção, eu só posso produzir o que está dentro desse limite. Eu posso aumentar essa produção. Eu vou dar o exemplo que eu falei na aula passada, para quem não escutou, eu vou falar de novo. Vamos supor que eu abri um negócio de fazer salgado. Eu só consigo produzir 500 salgados. É minha capacidade de produção. Eu não consigo produzir mais do que 500 salgados. Se alguém fizer um pedido de 300, de 200, de 100, de 400, de 490, de 500, eu vou atender. Mas se for mais do que 500, eu não consigo atender. Então se uma pessoa chegar para mim e falar: Luiz, eu quero 300 de quibe e 200 de coxinha. Tranquilo, está dentro da minha capacidade de produção. Eu vou produzir 300 de coxinha, 300 de quibe e 200 de coxinha.
Aí daqui a pouco a pessoa me liga e fala, não, isso, eu não quero 300 de quibe, 300 de coxinha, e 200 de coxinha, eu quero 300 de cada. Aí não dá. A minha capacidade de produção não dá para produzir 600, só dá para produzir 500. E aí, todas as vezes que eu aumento a produção de coxinha, eu tenho que diminuir a produção de quibe. Isso é um exemplo fácil, muito fácil de entender. Todas as vezes que eu vou aumentar a produção de coxinha, eu tenho que diminuir a produção de quibe. A somatória dos dois tem que dar 500. É a minha capacidade de produção. Máxima de produção. Mas aí o meu negócio está indo bem legal, tá? Todo vapor. O que eu preciso fazer então para deslocar essa curva de capacidade de produção? De maneira que eu possa ter maior produção, tanto de quibe, tanto de coxinha. Aí a gente já falou também. Os países precisam fazer investimento. Então a minha cozinha que eu produzia 500 salgadinhos, agora se eu quiser produzir mais, eu vou ter que investir na minha cozinha e aumentar, ampliar, contratar mais pessoas para trabalhar comigo de forma que eu tenha condições de produzir mais salgadinhos. Isso é um exemplo clássico. Vamos levar isso para um país. O país é a mesma coisa. Enquanto ele está produzindo apenas para atender as necessidades de consumo, quando o país está produzindo para atender apenas as necessidades de consumo, ele não cresce. O PIB dele vai ficar estagnado. Tá? Falar em PIB, só para aproveitar, eu ia mostrar nos gráficos, mas o PIB que era previsto para o Brasil... Olha só, o PIB dos 3 últimos anos do Brasil, PIB pífio, PIB muito ruim, em torno de 1%. Então o último ano, os 2 últimos anos lá seria da Dilma, né? Aí foi do Temer. Mas o primeiro ano do Bolsonaro foi um PIB muito ruim, muito ruim. O PIB desse ano, a estimativa é que era de 2%, depois foi caindo, depois foi caindo, depois foi caindo. Agora, as estimativas hoje do mercado é que o PIB esse ano para o Brasil vai ser negativo. O Banco Mundial fez o cálculo, ele também faz as estimativas para o mundo, tá? Esse ano é em torno de 2%. A estimativa do PIB da China é em torno de 6%. Pô, mas 6% é muito alto, professor. Não para o nível da China. A China produz muito. O PIB da China nos últimos anos é um PIB enorme. É o maior PIB. E cada ano ela está diminuindo. A estimativa desse ano é 6%. O que significa 6%? É que ela vai produzir esse ano 6% a mais do que ela produziu no ano passado. Eu vejo aí na internet muita gente falando besteira, muita gente falando que esse vírus foi a China que desenvolveu e que ela está colocando no mundo para que ela possa dominar, para que ela possa crescer. Gente, é muita besteira, muita bobeira. É pessoas que não têm capacidade intelectual para estudar um pouco mais. Em vez de estar em casa estudando, fica falando essas besteiras. Não tem nada a ver. Se tivesse a ver, se o PIB do ano passado da China era 8% e esse ano vai ser 6%, ela perdeu 2% de PIB, de um valor enorme, por que ela iria fazer isso para diminuir o seu PIB? Não tem nenhuma lógica isso, tá? Por favor, vocês alunos de economia, não multiplica essas coisas não. Quando chegar essas besteiras para vocês sobre economia, manda para mim e fala, professor, isso aqui é verdade? E a gente vai dar uma olhada. Então, hoje a gente tem os bancos que fazem previsões de PIB, a gente tem o Banco Mundial que faz previsão de PIB, a gente tem alguns economistas nas suas consultorias que fazem previsões de PIB, e a gente tem o Banco Central que faz as suas previsões de PIB. Cada um vai fazer previsões diferentes. Hoje, a previsão do Banco Central hoje é 0. Vai ter um PIB 0. As previsões de alguns bancos é queda de menos 0,8%. E eu vi previsões também de menos 2%. O PIB do Brasil para esse ano. A atividade econômica está muito devagar, a atividade econômica está muito lenta. Eu mostrei para vocês na aula passada aquele gráfico de terra, trabalho e capital. As pessoas trabalham, ganham dinheiro e compram coisas. As pessoas que vendem coisas estão vendo que as pessoas estão comprando, elas então contratam pessoas, produzem e vendem. Isso tudo faz a economia girar. O que está acontecendo agora no momento? Muitas pessoas não estão tendo renda, sem renda elas não vão comprar, sem comprar o comerciante não consegue vender, e aí vai. Aí a economia começa a girar e aí a gente vai ter um PIB muito ruim, tá? Um PIB estimativa de ser negativo. Bom, a gente falou desses gráficos aí, falou de alguns gráficos especiais.
Um que a gente usa muito em economia são séries temporais. O que são séries temporais? São gráficos que você vai fazendo em forma de séries de período. Então você pega o PIB, por exemplo, o PIB de 2010 até 2020. Então é temporal, é uma série temporal. Eu posso comparar PIB com importação, por exemplo. Então aí é aquilo que eu falei, eu vou lá e pego variação do PIB, variação da importação, variação do PIB de 2010, variação da importação de 2010, variação de 2011 do PIB, variação de 2000, e aí eu vou montando essa tabela, e dessa tabela eu monto um gráfico. Só que na hora que eu vou colocar os pontinhos do gráfico, esses pontinhos não vão sair bonitinho numa reta, não. Eles vão sair todo, esses pontos que saem todos dispersos é chamado diagrama de dispersão. É quando você está lá na batalha naval, tiros que vai acertar em vários lugares, tá? Então é mais ou menos isso daí. Então a gente viu série temporais e gráfico de dispersão. E aí chegou ao final aqui do resumo das coisas mais importantes que vocês precisam aprender dessa disciplina. Que os gráficos são uma ferramenta importante para a economia. A gente marca os pontos com análise com os pontos do dado vertical e da horizontal. A relação que existe entre elas vai montar uma curva, e essa curva tem as inclinações. Quanto maior for a inclinação, maior é o efeito que X tem em Y. Então a gente viu isso daí. E aí, por último, nós temos agora, alguns conceitos que a gente aprendeu aqui. Eixo X, eixo Y, inclinação da reta, pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser nula. A tangente é quando a gente vê a inclinação de reta que está fazendo curva. A gente viu o gráfico de série temporais, de dispersão, de gráfico de múltiplas curvas. A gente viu tudo isso daí. Tranquilo? Bom, vamos entrar agora na atividade que vocês precisam fazer. Eu vou explicar uma a uma aqui, e aí depois eu deixo para vocês fazerem as perguntas para a gente tirar as dúvidas. A primeira questão, considere o seguinte: uma pessoa tem 24 horas. Dessas 24 horas, ela dormiu 8. Então sobra para ela 16 horas. Dentro dessas 16 horas, vocês têm duas atividades: ou lazer ou estudar. Então vocês vão montar um gráfico, aonde no eixo X é uma variável e no eixo Y é outra variável. No eixo X, vamos combinar que vai ser estudar, e no eixo Y, vamos combinar que seria lazer. Então olha só, a relação é direta, é positiva ou negativa? Quanto mais você se dedica à hora de estudar, menos horas de lazer você vai ter. Então significa que você, então, é uma relação negativa. Porque quando você aumenta a hora de estudo, você diminui a hora de lazer. André, por que nós vamos aprender a calcular reta, diagrama de dispersão em economia? Ah, por que não? Porque, André, aqui em economia a gente aprende apenas os conceitos, para que você possa ver e entender o que significa. É uma coisa após a outra, tá? Lá em matemática aplicada, lá sim você vai aprender a calcular, porque é a ferramenta matemática, é a ciência matemática que se aplica na economia. Então por isso que você vai aprender lá em matemática aplicada, tá? Aqui em economia, a gente poderia até fazer o seguinte: vamos aprender aqui cálculo, mas aí o curso de economia nosso teria que ser mais amplo, um semestre só não ia dar. Então, já que é para dividir mais de um semestre, no outro semestre entra matemática aplicada. Tranquilo, Adé? Entendeu? Vocês vão aprender lá. Então, voltando aqui, se entendeu? Dá o joinha aí, André. Voltando ao exercício 1, você vai montar um gráfico. X é estudo, Y, lazer, tá? Vinícius, você postou 2 capítulos no portal. Onde tem as atividades? O terceiro capítulo você ainda vai postar. Poxa, eu fico triste com as perguntas assim. Vinícius, vamos lá. A gente falou do primeiro capítulo. Ao final do primeiro capítulo tem as atividades lá. Expliquei na videoaula, expliquei na live. Aí depois, na semana passada, o segundo capítulo que eu coloquei, falamos lá da curva de possibilidade de produção. Ao final desse capítulo tem as questões de discussões. E essa semana é o terceiro capítulo que eu coloquei, que é gráfico. Ao final desse capítulo tem as questões para discussões. Então, Vinícius,
das 3 semanas que eu postei capítulo, que eu fiz live, que eu fiz vídeo aula, em todas elas eu expliquei que no final tem as questões, são essas questões que vocês vão me entregar. Mas aí, para não ter dúvida, eu vou fazer nessa semana, até sexta-feira, vou falar de novo. Eu vou fazer detalhadamente, capítulo a capítulo, o que vocês têm que fazer, quando vocês têm que entregar e aonde vocês têm que entregar. Todas as lives eu falei isso. Todas as vídeos aulas eu falei isso daqui que eu estou falando agora. Mas eu torno a repetir sem problema. Até sexta-feira eu vou pegar capítulo a capítulo e vou colocar o que vocês têm que fazer. E vou colocar aonde vocês vão ter que postar. Vocês têm que fazer isso respondendo à mão, escaneando e postando em PDF. Vou escrever isso lá também. Quem postar que não foi em PDF, eu nem baixo, meu computador não baixa, eu não consigo ler. Eu só consigo ler em PDF. Chegou na data limite, naquele horário, a pessoa não postou, o sistema fecha, não dá para postar mais. Ah, professor, aceita aí. Não, porque desde a primeira 3 semanas atrás, a gente está falando para fazer atividade. Tem gente que ainda nem sabe qual atividade que é para fazer. Toda live eu estou falando, toda videoaula eu estou falando, estou explicando sempre. Então eu vou colocar lá, até sexta-feira eu vou fazer isso daí. Tranquilo, Vinícius? Dá ok se você entendeu. Se não entendeu, pergunta que eu vou responder. Então voltando aqui, quem tem pergunta faz aí, gente. Eu não me importo em responder de novo não, tá? Eu não me importo, mas é porque me dá tristeza, eu fico triste. Pra mim, não assistiu nenhuma live e nem assistiu nenhum vídeo aula, porque a cada vídeo aula, a cada live eu falo essas mesmas coisas. Mas não tem problema, pode perguntar que eu respondo. Eu entendo como é que funciona isso daí. Eu também sou aluno. Na questão 1, você vai fazer um gráfico X horas de estudo. Qual é a sua capacidade máxima? Qual a sua margem máxima? É 16 horas. Você só tem 16 horas. Então no eixo X tem que ter 16. No eixo Y tem que ter 16. Vinícius, professor, eu quis dizer que no portal tem 2 capítulos. Capítulo 1, conceito, e capítulo 2, economia. Beleza. Ah, sim. Então tá, Vinícius. Eu coloquei hoje, eu pedi para a Lídia avisar vocês que agora eu não vou colocar mais o capítulo lá para vocês. Eu vou colocar o link do capítulo lá no fórum. Então a partir de agora, a partir dessa semana, eu vou criar um fórum e lá no fórum eu vou colocar a videoaula e vou colocar o capítulo do livro. Entendeu, Vinícius? É porque você perguntou lá em cima, eu entendi uma coisa. Então foi mal, desculpa aí, eu entendi outra coisa. Você está querendo saber aonde você encontra esse... A pergunta poderia ser assim, aonde eu encontro esse capítulo da aula dessa semana? Lá no fórum que eu criei hoje, eu coloquei o link do capítulo. Para vocês entrarem naquele livro, vocês primeiro precisam acessar a biblioteca digital. Então vocês entram no portal, vai lá em biblioteca, minha biblioteca, entra na biblioteca digital e aí vocês clicam naquele link. Aí vai abrir a página do livro correspondente à aula da semana. E se você quiser transformar em PDF, você pode transformar em PDF, tá? Lá você pode ir transformando. Lá tem embaixo, você pode ir copiando. Só tem um detalhe, ele só dá para você copiar de 2 em 2 páginas. E depois você junta tudo, como eu fiz. Eu estava fazendo isso, mas estava me dando muito trabalho. E foi uma orientação da instituição para que o aluno tivesse mais conhecimento e acesso na biblioteca lá digital. Tranquilo? Eu coloquei explicando lá no fórum, mas é uma coisa nova para vocês. Quem não conseguir fazer, escreva lá no fórum. Vinícius, beleza, Vinícius, então desculpa aí. Não, você assiste, eu sei que você assiste, por isso que eu achei estranha a pergunta. Mas agora eu entendi, tá, Vinícius? Não, beleza, então esquece que eu falei, não é pra você não. Tá? Então, esse capítulo de hoje, lá vai ter então o link que você vai entrar e você vai ter acesso a isso que você assistiu na videoaula de hoje. Tranquilo, Vinícius? Dá um ok aí, você entendeu. A Jaqueline falou que o link do capítulo 3 está lá no WhatsApp. Jaqueline, é legal estar fazendo, mas a gente vai criar um procedimento, a instituição até mesmo está cobrando isso, para que as informações que a gente passa, coloca lá no fórum. Mas se você quiser colocar aí, não tem problema não.
Só que vai ter uma questão aí. Pessoas começarem a me perguntar coisas que eu escrevi lá no fórum, para mim caracteriza que ela não foi lá e leu, tá? Eu vou responder bem assim, leia o fórum. Então antes de me perguntar alguma coisa, gente, procure lá no fórum que talvez está lá. Então Vinícius, tranquilo, foi mal, eu entendi a pergunta errada, mas agora tô desculpado, Vinícius? Beleza, obrigado. Tamo junto. Desculpa, o perdão não pode ficar no coração não, que vai te esmagar, tá? Perdoa a gente aí. Bom, letra A, a primeira questão, tá tranquilo? O pessoal da dúvida aí, fazer o gráfico de estudar e lazer? A capacidade máxima é 16 horas, então cada vez que você estuda mais, você tem horas de lazer menor. Tranquilo essa 1 aí? Então vamos para 2. A 2 é o seguinte, qual a inclinação da linha que mostra a relação entre uma hora e outra? Beleza, Vinícius? Ó, para você também, quer ver? Pronto. Olha só, a questão 2. A relação é o seguinte, quando você aumenta 1 hora de estudo, você diminui 1 hora de lazer. Essa é a inclinação da reta. Uma reta pode ser calculada, ela tem um número. Então a número 2, qual é a inclinação da linha? A inclinação é 1. Por que 1? Porque toda vez que você aumenta 1 hora de estudo, você diminui 1 hora de lazer. Tranquilo? Entendeu aí a 2? Tranquilo? Posso seguir para 3? Vamos imaginar que você precisa de 6 horas de lazer por dia. No gráfico, nesse mesmo gráfico, marque o ponto que corresponde a 6 horas de lazer. Agora considere o movimento ao longo dessa curva. Então você tem uma curva já. Admita que decidiu que precisa apenas de 4 horas. O que aconteceu? Ó, a questão número 1, a questão número 2 e a questão número 3, ela se refere ao mesmo gráfico, tá? Então quando você montar o gráfico 1, você vai lá e responde a questão 1, o gráfico 2 e o gráfico 3. O gráfico 3 ele está dizendo o seguinte, que se você precisa de 6 horas para estudar e depois você percebeu que você só precisa de 4 horas, o que acontece na hora de lazer? Então eu estou diminuindo de 6 para 4, e a sua hora de lazer vai diminuir ou vai aumentar? Quem matou a charada sabe que vai aumentar, né? Você vai deixar de estudar 2 horas para que essas 2 horas adicione nas suas horas de lazer. Então a pergunta 3 é isso daí. Tranquilo? Então quem tem dúvida coloca aí a pergunta. Quem não tem, vou seguir diante. Pergunta 4. Essa daí é: mostre um deslocamento da curva e você conclui que precisa dormir menos tempo. E em vez de passar 16 horas, você vai passar 18 horas por dia. Essas 18 horas agora, você vai montar outro gráfico que, no lugar de 16 de capacidade máxima, ela vai ter 18 horas. E aí você tem horas para se dedicar ao estudo e horas para se dedicar ao lazer. Traça essa nova curva. Aí, lembra que ela deslocou? Era 16 horas, e aí você teve o deslocamento dessa curva para 18 horas. Então você vai fazer aí na número 4 as duas curvas. A curva de 16 horas, que é a sua máxima, e agora você tem mais 2 horas porque você deixou de dormir 2 horas. A curva vai deslocar 2 horas para a direita. E aí você vai montar outro gráfico. Tranquilo, gente? Quem tem dúvida vai fazendo aí. Quem não tem, eu estou mandando ver aqui e explicando. Tá? Eu expliquei lá no vídeo aula, porém aqui eu estou explicando de uma forma mais rápida. 5. Essa que eu gostei mais. Vocês, cada um de vocês, a partir de amanhã, qualquer dia, mas são 3 dias. Faça a partir de amanhã que já comece a fazer. Você vai pegar 3 dias. Você vai pegar um caderninho, olha só, hein? Você vai pegar um caderninho. A cada meia hora você vai registrar nós vamos dividir em horas de estudo, hora de sono, hora de trabalho e hora de lazer. Horas de estudo, horas de sono, hora de trabalho e hora de lazer. Você vai desenhar uma curva de possibilidade de produção da seguinte maneira: lazer e todas as outras. Ó, você vai somar durante o seu dia todo, durante o seu dia. Você vai somar quantas horas você dormiu, quantas horas você trabalhou, quantas horas você estudou e quantas horas você teve de lazer. Você vai somar tudo.
Você vai montar um gráfico depois, durante 3 dias, tá? Você vai montar um gráfico depois, aonde no eixo do X vai ser lazer, e o eixo do Y vai ser todas essas coisas menos lazer. Você vai somar as horas que você dormiu, você vai somar as horas que você trabalhou, e você vai somar as horas que você estudou. E aí você vai montar o gráfico. Cada um vai ter gráficos diferentes. Então durante 3 dias, você vai montar uma tabela. Eu quero essa tabela também no exercício. Você vai colocar uma tabela assim. Primeiro dia, eu dormi tantas horas, eu trabalhei tantas horas, eu estudei tantas horas e tive tantas horas de lazer. Segundo dia, a mesma coisa. E aí você vai montar um gráfico para cada dia, onde o eixo do X é o lazer e o eixo do Y é a somatória de todas as outras coisas. Tantas horas você dormiu. Então vou dar um exemplo. Durante 24 horas eu dormi 10, só para ficar mais fácil. Eu dormi 10, trabalhei 8 e estudei 2. O restante eu me dediquei ao lazer. E aí vocês vão montar esse gráfico aí. Bem legal, né? E aí vai ter gráficos diferentes. É um gráfico que vai representar qual é a relação da variável que você tem de lazer com todas as outras coisas que você precisa fazer no dia. Tá? E aí uma coisa legal, se você diminuir, olha que legal, hein? Se você diminuir o seu lazer, significa que você vai ter mais tempo para aprender, para trabalhar e para dormir. Tem gente que sai à noitada aí, fica a noite toda, só chega no outro dia 4 horas da manhã. Então ele vai dormir menos. E se ele tiver que trabalhar no outro dia ainda, então ele vai trabalhar arrasado. Então isso é o exercício número 5. Olha só, o 6, o 7 e o 8 não precisa fazer. Por quê? Porque o 6 fala do americano. O 7 fala para aprender a calcular. Vocês vão aprender em matemática. E o 8 também. Então vocês vão fazer a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E é fácil, facílimo, facílimo. O que vai dar mais trabalho é a 5 para você coletar os dados, que são 3 dias. Depois você coletou 3 dias, pronto. E aí você faz isso. Pessoal, a live, ela fica... É 1 hora só que eu posso falar na live. A gente já passou aqui, está faltando uns 7 minutos. Eu quero saber agora se alguém tem alguma dúvida. O pessoal que tinha dúvida aí, acho que o Iago, o Vinícius, tinha dúvida aí com relação a esses exercícios. Pode perguntar. Entenderam o exercício? Como é que é para fazer? Tudo bonitinho? Quem entendeu, dá o joinha aí. Quem não entendeu, faz a pergunta. Antes que eu me esqueça, vai colocando a pergunta aí, eu dando joinha. Antes que eu me esqueça, hoje nós temos aula de PEI, tá? Terminando aqui, na hora que a gente terminar aqui, 5 minutos depois eu começo a PEI, tá? Achou, Vinícius? Beleza? Deu certo lá? Você clicou no link, entrou, clicou no link, já foi direto para a página? Dá um ok aí se foi isso. Beleza. Então a partir de agora eu vou fazer isso, Vinícius. Se vocês quiserem baixar lá em PDF, vocês podem fazer. Só que vocês têm que ir baixando página a página lá, tá? Eu fiz isso pra vocês, deu um trabalho danado. Eu sou muito fofo, sou muito fofo. Mas agora eu vou deixar pra vocês, para que vocês passem a ter costume a entrar na biblioteca digital, a ter um pouquinho mais de familiaridade com a... Gente, ali tem uma biblioteca inteira. Eu comprei um livro aqui, chegou ontem esse livro. Não, ontem não. É sexta-feira. Eu comprei esse livro e esse livro, Yuri, tá no portal. Quando você entra no portal, do lado esquerdo, eu não sei como é que aparece para vocês, mas para nós, professor, do lado esquerdo aparece lá, biblioteca. Aí depois tem, acho que minha biblioteca, depois biblioteca digital. É só clicar lá em biblioteca, tá? Qualquer dúvida você pergunta à coordenadora, ou me pergunta, mas é isso aí, entra no portal, e aí vai estar lá, biblioteca. Clica em biblioteca, vai abrir uma outra página, aí clica lá, biblioteca digital. Aí vai abrir a biblioteca. Se você entrar, acessar o portal e clicar naquele link que eu coloquei lá, ela já vai direto lá na página, nessa página aqui que eu mostrei para vocês aqui. Tranquilo? Bom, dúvidas, perguntas, gente, sobre esse exercício? É tranquilo, não é? Bom, o que está faltando agora aqui? Quem tiver dúvida, coloca aí, ou se não, dá o joinha. Eu vou fazer até sexta-feira, pode ser amanhã, depois, mas até sexta. E vou colocar aonde vocês vão postar o trabalho. O trabalho da primeira semana eu já vou colocar logo. Quando eu colocar lá, eu já vou colocar para postar 1 ou 2 dias depois. Tá?
A gente vai mudar um pouco aqui o esquema. A partir da semana que vem, eu não sei se a faculdade já informou vocês, mas eles vão colocar uma plataforma para vocês terem acesso a todas essas coisas. Então eu vou colocar lá na plataforma o link para o vídeo, o link para a biblioteca. Algumas pessoas falaram, hoje eu postei o link já na hora da aula. Por quê? Porque vocês têm aula comigo de 18h50 a 20h50. Então eu dei para vocês um tempo para vocês assistirem o vídeo e agora a gente, é como se estivesse na sala de aula. E agora a gente tira as dúvidas aqui no portal, aqui na live. É a mesma coisa. Eu percebo que algumas pessoas não estão vindo na live, algumas pessoas não estão assistindo, porque eu tenho lá quantas pessoas que assistem, eu não sei quem assiste, mas eu tenho quantas pessoas, e tem uma quantidade bem menor do que o número de pessoas da turma, tá? Então, a partir de agora, vai funcionar desse jeito. Eu vou fazer de tudo para colocar pelo menos o link da aula com antecedência, tá? Eu vou fazer isso, vou fazer o máximo. Como eu tô com muitas disciplinas, eu tô com 20 disciplinas, eu tô ajustando, depois que eu pegar assim, e vai ficar mais fácil. Mas eu vou colocar lá, lá no fórum, a próxima aula, as informações eu vou colocar toda lá nessa plataforma, tá? Eu não vou mandar mais informações, a não ser que seja urgente, para líder de turma. Cada aluno tem que entrar lá no fórum. Então, para cada aula eu vou criar um fórum. E se você tiver dúvida, daquela aula, você pode colocar lá no fórum a sua dúvida que eu vou lá e respondo. Às vezes a sua dúvida é dúvida de outras pessoas. E uma outra coisa que eu não falei, essa live vai ficar aqui, mas eu vou baixar essa live e vou colocar ela de forma permanente, um link para vocês assistirem de novo, quem quer assistir, ou para aqueles que não assistiram, assistir a live, tá? Então essa live no Instagram ela fica 24 horas, quem não assistiu, ela pode assistir, mas 24 horas ela sai do ar. Eu vou colocar essa live no Instagram, no YouTube, vou pegar o link e vou colocar lá no portal. Não vou mandar mais para líder não, vou colocar lá no portal. Tranquilo? Agora mesmo vai dar 1 hora, agora mesmo vai fechar. Eu quero saber se com relação a essa disciplina de gráfico tá ok, tá legal? Eu só vou mandar amanhã um videozinho mais sobre gráfico, só para fixar o que nós falamos hoje. Vou mandar sobre isso. E agora mesmo, ó, 9h05 eu começo a live da Pay, tá? 9h05 eu começo a live da Pay. Eu já decidi quem são as empresas do grupo e lá a gente vai falar. Então hoje vocês são meus, não tem jeito, tá? 9h05 eu começo a live da Pay. Eu quero saber com relação a essa parte da matéria de gráfico de hoje, se foi legal, vocês aprenderam alguma coisa com relação a gráfico. Gráfico é uma coisa bastante complicada para as pessoas entenderem. E se a gente pode encerrar, se vocês estão tranquilo. Então a última chance, logo já vai finalizar aqui. Se fechar de repente é porque finalizou. Alguma dúvida, faça agora. Se não tiver dúvida, vai dando um ok aí, o joinha, para saber que vocês estão tranquilo. Bom, joia. Algumas pessoas, eu vou aproveitar e falar outra coisa, algumas pessoas estão me enviando dúvidas no Instagram. A gente vai mudar essa estratégia. As dúvidas que vocês tiverem com relação àquela aula, escreva lá no fórum, tá? Escreva lá no fórum. Por quê? Porque a gente precisa oficializar essas dúvidas. Aqui no meu Instagram não tem como oficializar. Então, a cada aula eu vou criar um fórum. A cada aula você vai lá. Professor, eu estou com dúvida sobre isso daqui. Eu não entendi lá na live, eu não entendi na videoaula. Ou na hora que eu fui fazer o exercício eu não entendi. Coloca lá. E aí eu vou tirar a sua dúvida lá no fórum. Porque aí fica registrado, tá? Então qual é a mudança que nós estamos passando? Nós estamos passando por uma fase... Vocês que são o primeiro período, assim, foi tudo muito surpresa para vocês. É surpresa para todo mundo. Mas aos poucos a gente está se ajustando. Vocês assistem a videoaula, tira as dúvidas aqui e tem lá o fórum lá no portal para vocês tirarem as dúvidas quando vocês precisarem. Tranquilo? Então, ó, a gente já vai fechar, a gente já vai encerrar e 21h05, daqui a 5 minutos eu estou abrindo o fórum. Ó, aparece aqui para mim, falta 24 minutos, 23 minutos, ou 23 segundos. Agora mesmo eu estou lá no fórum esperando vocês, tá? Lá no fórum não, numa outra live esperando vocês daqui a 5 minutos. Tranquilo? Então tá. Tchau, tchau. Até agora mesmo.